Eu vou pregar nesta noite sobre o poder transformador do Evangelho. Quando somos transformados pelo Evangelho, aprendemos algumas coisas. Primeiro, Pedro e João subiam ao templo. Pedro e João não subiam diariamente para a casa da irmã Maria, para a casa do irmão Raul X, para a casa da irmã Kodak, para a casa do Flamarão, não. Eles iam ao templo. Quando eu sou transformado pelo Evangelho, eu valorizo a casa de Deus. A casa de Deus nunca foi substituída. Ela sempre teve a sua importância. Não apenas Jesus em Mateus 21:12, que diz que ele entrou no templo. Olha que coisa forte. Mateus 21:12. Então Jesus entrou no templo. Também em Atos 22:17, Paulo vai ao templo e tem revelações. Olha que coisa, irmãos. Aconteceu que, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, Paulo estava no templo. Eu sei que você é o templo do Espírito Santo, eu também sou. Mas a casa de Deus é onde congrega a igreja. A ideia é o corpo de Cristo, e o corpo é o conjunto de membros interdependentes. O fígado só serve no corpo, o coração só serve no corpo, a mão só serve no corpo. Então o templo é o lugar que abriga o corpo de Cristo. Nada substitui esse lugar, que é o lugar da comunhão do corpo de Cristo. Nós somos membros individuais. Flamarion é uma pessoa, o Elias é uma pessoa, é um membro, o João é um membro, a Thalita é um membro, Emanuel é um membro, mas quando todos que são membros se reúnem, nós nos tornamos corpo de Cristo, igreja. Nada substitui a igreja. Venha de máscara, venha mantendo distanciamento. Eu estou fazendo aqui agora a 9ª reunião. Sabe para quê? Para que não tenha aglomeração de pessoas. Para que tudo esteja dentro da legalidade humana. Porque se eu fizer algum culto para alguém ser contaminado, Deus tem que me matar, porque eu sou irresponsável. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Os ministérios são dados à igreja para edificação do corpo de Cristo. E ele deu uns como apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. Para quê? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra dos ministérios, para a edificação do corpo de Cristo. Para que o corpo possa estar sustentado, os membros têm que estar ligados, pois se não estiverem ligados, não terão vida. Olha que coisa, tem que estar ligado. O pulmão está ligado no fígado, o fígado ligado no baço, o baço ligado no estômago e por aí vai. As veias passando, tudo bombeando, porque está ligado. Isso é corpo de Cristo. E existe uma cadeia de ordem no corpo de Cristo. Tem um pastor que lidera. E a Bíblia diz em Hebreus 7,17, tendo em vista, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tem um sacerdote, olha aqui para mim, por gentileza. A Bíblia manda você imitar a fé dos seus pastores. Vocês têm que imitar a minha fé. Só que para imitar a minha fé, vocês têm que me ouvir, vocês têm que ser ministrados por mim. Olha aqui para mim, por favor. Não dá para ser ministrado em casa. Eu preciso ser ministrado na igreja. Se estiver doente, fique em casa. Amanhã nós levamos Santa Ceia para centenas de pessoas que ficam em casa porque tem comorbidades, diabetes alta, saúde de tratamento de câncer agora. Então fique em casa. A gente leva a ceia, para isso que entendeu, diz amém. Mas quem sai para trabalhar normalmente, tem que vir para a casa de Deus. Cuidado, pois não tem igreja online. Não tem igreja online. Quem nos acompanha agora pelo YouTube, é porque não pode estar de forma presencial, ou pessoas que estão de vários lugares aí do Brasil, que ainda as igrejas estão fechadas.
de forma diferente. Então, meus irmãos, cuidado com isso. Como é que o fígado vai estar lá no bairro Santa Rita? Está no bairro São Paulo. O pé vai estar lá no Mãe de Deus. E a cabeça vai estar lá no Santos Dumont. Isso não é corpo. Só se torna corpo quando se reúne. Nós precisamos entender, menosprezar a casa de Deus é um ato muito perigoso, porque se Jesus tinha que ir na igreja, se Paulo tinha que ir na igreja, como é que eu e você que somos pecadores vamos viver sem ir na igreja? É impossível. Ah, pastor, mas tem igreja que não está abrindo. Tem igreja que... Irmãos, eu sou pastor dessa igreja. Eu cuido dessa igreja. E oriento outros. A igreja aqui tem 2.000 cadeiras. Nós somos mais de 5.000 membros. Eu poderia estar confortável, fazendo culto só pela internet, ou então dando um aplicativo para você entrar pela internet e tentar marcar um assento. Mas eu prefiro fazer 9 cultos no dia, para que todos venham com tranquilidade, podendo cultuar a Deus. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, foi feita agora, que 30% dos crentes vão desviar no meio dessa pandemia, porque eles deixaram de ir na igreja, porque muitas igrejas até fecharam, ou então tem que ficar procurando pela internet para entrar. Se com porta aberta o povo não entra, quanto mais procurando na internet. E muita gente não vai voltar mais para as igrejas, isso é muito sério. Menosprezar a casa de Deus é uma afronta àqueles irmãos em países comunistas e islâmicos que se reúnem nas florestas, pois se reunirem em templo são fuzilados. Eu tenho que estar no corpo, ter relacionamento no corpo, pois isso é vida e é vital. Quem entendeu, bate palma e dá glória. Segundo, quando eu sou transformado pelo Evangelho, eu vou amadurecer na minha vida espiritual. No capítulo 3 de Atos, versículo 2, diz assim: e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Repara uma coisa, esse homem era levado porque tinha uma deficiência. As pessoas estão sendo levadas pela mídia. Tem crente apavorado porque não consegue deixar de ver lixo, fica comendo comida do diabo o dia inteiro. Irmão, desliga esse telefone aí, por favor. O culto é só 1 hora. Tem gente comendo comida do diabo o dia inteiro. Se eu como comida do diabo, irmãos, vai acontecer o que comigo? Pânico, pavor, tristeza, angústia, problemas emocionais. Eu tenho que selecionar o que eu vejo. O paralítico é levado no mundo físico aqui de forma literal, mas tem gente sendo levado pela mídia. A pessoa recebe no WhatsApp dela um vídeo, ela não vai ver se aquilo é mentira, se aquilo é fake news, ela já manda para o grupo da família e já sai apavorando todo mundo. Por quê? É levado pelos outros. Está igual esse paralítico. Muitos têm sido levados no sentido psicológico, emocional, espiritual. Cuidado com o que você ouve. Alguns falam mentiras até em nome de Deus. Precisamos ser maduros, pois a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14, para nós podermos discernir as coisas. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Hebreus capítulo 5, verso 14, diz assim: mas o alimento sólido é para adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercidas para discernir tanto bem quanto mal. Eu não posso estar comendo na mão de mídia, eu não posso estar comendo na mão de pessoas que usam o evangelho. Esses dias eu estava assistindo
que ele entrou assim numa live dizendo: eu estou vendo agora uma mulher de vestido vermelho, fizeram uma macumba contra você, põe o seu nome aqui, quem está de vermelho me assistindo? Ah, meu irmão, deu vontade de eu falar: sou eu, seu vagabundo, eu que estou de vermelho. Pessoas brincando com o evangelho, e pessoas que são rasas na fé, pessoas que não são profundas, pessoas que não são transformadas pelo evangelho, caindo nessas coisas. Eu sou profeta de Deus, conheço muitos profetas de Deus, mas tem pessoas brincando com coisa séria. Por quê? Um monte de crente igual menino. Por isso temos que entender isso aqui, Efésios 4,14. Se a gente não entender isso, nós vamos ser menino o resto da vida. Olha o que diz: para que não mais sejamos o que, igreja? Meninos inconstantes. O que é o inconstante? Vem hoje na ceia, mas domingo que vem não vem. Não, domingo que vem eu não vou vir não, porque domingo que vem eu posso pegar doença, então só vem hoje na ceia, que hoje não pega doença. Que meninice é essa? Levado ao redor por todo o vento de doutrina, doutrinas falsas, homens que não têm caráter, pessoas que ficam brincando com o evangelho e ainda arrumam seguidores, pessoas que não têm família, pessoas que não sabem criar uma família, estão pregando o evangelho por aí, que não são modelo de imitação para ninguém. Mas os meninos inconstantes são levados por vento de doutrina, pelo quê? Pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Esse paralelo estava sendo levado. Tem gente que é levada, irmãos. O que a Globo fala é lei. O que Jesus fala não vale nada. Mas o que o William Bonner falou, está falado. O que a mídia falou, está falando. Irmão, o que a mídia fala, eu vou pesquisar para ver se é verdade. Eles falam: o Brasil é o país que mais morre gente de coronavírus. É bonitinho eles falarem isso, né? E muita gente cai nessa. Por que eles não falam que o Brasil tem 250 milhões de habitantes? E eles comparam o Brasil com um país que tem 1 milhão de habitantes. Como é que você compara um lugar que tem 1 milhão de habitantes com um lugar que tem 250 milhões de habitantes? É incomparável. Ao invés deles mostrarem a conta certa, eles não mostram. Aí, sabe na conta certa, sabe qual lugar que o Brasil está? 68º lugar. É melhor se não tivesse morrido ninguém, mas a mídia tem que pelo menos informar de forma transparente. Quem entendeu diz amém. Mas eles informam de forma obscura. Existem 3 tipos de pessoas na terra: os removíveis, que são levados de um lado para o outro, pela mídia, pelas pessoas que não têm compromisso com Deus. Segundo, os irremovíveis, que são aquelas pessoas que já têm uma postura. E os que removem são aquelas pessoas que influenciam outros pelo evangelho. Quem você é? Essa mensagem de hoje, me perdoe, é uma mensagem que tem sabor de bezetacil. É aquela que dói, mas resolve. Estou vendo ali o Renato, né? Vocês vieram no dia errado, tá? Domingo passado eu preguei uma mensagem tão boa. Primeira vez que eles vêm hoje na igreja, eu convidei. Vocês vieram num trabalho de doutrina pesado hoje. Quantas pessoas estão vivendo isso aqui? Para encerrar esse tópico, 1 Coríntios 13:11. Será que você não vai crescer? Olha o que Paulo fala. Vamos toda ler comigo? Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Vamos parar de ser menino na fé e vamos crescer na presença do Pai. Você pode aplaudir a Deus por isso? Terceiro, quando eu sou transformado pelo Evangelho, fala comigo assim: enxergo com os olhos espirituais. Atos 3:3. Atos 3:3. Ora, vendo ele a Pedro e João, paralítico vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. A sua visão tem que ser diferente da visão do mundo. Esse homem estava no mundo, esse aleijado, ele só queria uma esmola. Mas olha a visão de Pedro e João, versículo 4.
E Pedro e João, fitando os olhos dele, disse: olhe para nós. Não podemos ver as pessoas como o mundo vê. Lá fora todos veem uma pessoa pedindo esmola, mas Pedro e João discernem alguém que precisava de ajuda. Todos vendo o aleijado, mas Pedro vendo o necessitado. Quem tem a visão de Cristo enxerga diferente. Pedro e João despertam o aleijado dizendo: olha para nós. É o que temos que dizer no mundo lá fora nessa pandemia. Olha o que eu estou fazendo. Mateus capítulo 5, verso 16. Por que o mundo tem que olhar para nós? Sabe por quê? Porque Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens lá fora, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Por que o mundo tem que olhar para mim? Por que o mundo tem que olhar para você? Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre qual você vai resplandecer como luminares lá no mundo. O mundo tem que olhar para você e dizer: tem alguém brilhando, tem o brilho de Jesus na vida dele. Você recebe essa palavra nessa noite. Como seus filhos enxergam a sua fé, como as pessoas enxergam você, como seus amigos mundanos te enxergam. Ou será que você é igual a eles? Ou será que eu só vejo o que o mundo vê? Não, querido. O evangelho, ele transforma. No evangelho de Mateus, Jesus falou mais de inferno do que do céu. Vou repetir. Quando você lê Mateus na sua casa, você vai descobrir que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Sabe por quê? Pois não se vem para Jesus e continua como está. Tem que haver mudança. Esse é o verdadeiro evangelho. Se não tiver mudança, não está vivendo o evangelho. No mundo bebia, veio para a igreja, o evangelho libertou da bebida, mas se continua bebendo, não está vivendo o evangelho. No mundo comprava e não pagava, era caloteiro. Veio para a igreja, não compra mais o que não pode pagar, está vivendo o evangelho. Mas veio para a igreja, continua comprando e não pagando, não viveu o poder transformador do evangelho ainda. Frequenta a igreja, mas é um mundano ainda. O evangelho, ele gera transformação. Se não houver mudança em mim, não tem evangelho. Quando eu era do mundo, eu bebia Bacardi com coca. Mas quando eu entrei para a igreja, o evangelho me transformou. Nunca mais eu coloquei bebida alcoólica na minha boca. Ah, pastor, sou santo não, eu sou pecador. Mas a área que eu preciso, eu peço: Jesus, me transforma nessa área. Eu não posso continuar o tempo todo praticando aquilo que eu não posso praticar. Quarto, versículo 5. Fala comigo assim: entender que Jesus é a solução definitiva. Quando eu sou transformado pelo evangelho, eu entendo isso. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. O paralítico esperava alguma coisa, mas o apóstolo tinha a solução definitiva. Nós não temos alguma coisa para dar para alguém, nós temos a solução definitiva. Alguma coisa é uma esmola que resolve o problema de um dia ou dois, mas Jesus é a solução definitiva que resolve o problema eterno. A igreja não tem um paliativo, ela tem a solução da humanidade. A igreja tem a solução da humanidade, e o nome da solução da humanidade é Jesus, e não apenas uma esmola. A igreja não é lugar de terapia emocional. Não, a igreja é lugar de transformação total. Aí eu vou para a igreja porque eu fico é tão bom, eu sinto tanta paz, oh maravilha. Mas quando eu venho para a rua, os demônios entram tudo em mim de novo, eu fico nervoso, fico bravo. Aí eu vou para a igreja porque eu gosto daquelas canções, aquilo me deixa tão tranquilo. Isso é paliativo. Evangelho não é paliativo.
Evangelho é transformação, é novo comportamento. O paralítico nunca mais foi paralítico. Evangelho é isso. O que fumava não fuma mais, o que bebia não bebe mais, o que mentia não mente mais, o que prostituía não prostitui mais, o que roubava não rouba mais, o que era idólatra não é idólatra mais. Ele é uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho. O Evangelho transforma o homem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, Paulo, ele dá a seguinte declaração: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo de número 16, oh glórias a Deus, porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oh maravilha. Quinto, para encerrar, quando eu sou transformado pelo Evangelho, eu entendo, fala comigo assim, o que o Evangelho é e o que a igreja tem. Atos 3:6. Eu entendo o que o Evangelho é e o que a igreja tem quando eu sou transformado pelo Evangelho. De modo nenhum, põe Atos 3:6, queridos. Não é isso não. Para a igreja ver. Disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. As palavras de Pedro mostram o que o Evangelho é e o que a igreja tem. Eu vou repetir. Essas palavras aqui de Pedro mostram o que o Evangelho é e o que a igreja tem. As palavras de Pedro mostram o que a igreja é. As palavras de Pedro se tornam a mais importante manifestação do que o Evangelho é, do que a igreja tem. Não tenho nada temporal, Pedro disse. Não tenho nada momentâneo, não tenho nada para saciar sua sede por algumas horas. Uma esmola pode te ajudar por 1 ou 2 dias, mas o que eu tenho, oh glória, é a resposta, a solução definitiva para a humanidade. Isso é verdadeiro Evangelho. Pastor, mas eu não tenho nada para dar para ninguém quando alguém me pede uma palavra, quando alguém me pede alguma coisa. Não tem não? Sabe por que você não tem? Desculpa a sinceridade. Sabe por que você não tem nada para dar? É porque você é religioso. Domingo você vem para a igreja, mas você não tem nada para dar para ninguém. Pelo contrário, se você encontrar um paralítico ali na porta, você dá até uma esmola. Você até ajuda ele momentaneamente. Mas você não libera para ele aquilo que vai resolver o problema eterno. Porque virou religioso. Um monte de gente sofrendo essa pandemia. E o que você está dando? A gente só dá o que tem. Pedro disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Jesus que mudou a minha vida. Recebe ele também, levanta e anda. Então o que você tem, igreja? No meio dessa pandemia, o que você está dando para quem está lá no mundo? Se você não está dando nada de Jesus, é porque você não tem nada de Jesus. Você virou um religioso. Porque cristão, ele resplandece luz da glória. Cristão, ele brilha no meio das trevas, da aleluia. Cristão é produtivo. Cristão tem a palavra transformadora para as pessoas. O que estamos dando para o mundo? O que tenho, isso te dou. Qual é a sua palavra? Qual é a sua atitude? Qual é a sua fé? Quando Jesus falou que você é sal, quando ele falou que somos sal, você é sal para provocar a sede de Jesus nas pessoas. Quando eu como sal, eu fico com sede. Jesus falou: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Sal é para produzir sede. Através de você, as pessoas têm que querer beber do Jesus que você bebe.
Está lá no prédio. Está todo mundo com medo e tem um grupo dando glória a Deus, um grupo dando aleluia. Os moradores irão dizer: eu quero esse Jesus, eu quero o que você tem, me dá esse Jesus que te faz celebrar no meio dessa crise. Eu preciso desse Jesus que transforma a família, que transforma a área financeira, que transforma a área emocional. Eu quero esse Jesus, me dá esse Jesus que você tem.